Bom dia, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que iniciamos o segundo Fórum de Sustentabilidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em consonância com os objetivos e compromisso deste hospital em ser referência no assunto. Agradecemos a presença de todos, registramos e agradecemos as presenças Andrei Luciano Aleixo, Santa Teresa, Osimeire Silva, Santa Teresa, Juliana Teruel, Santa Teresa, Eduardo Seixas, Hospital Estadual de Serrana, Marco Antônio, Unidade de Emergência, Paulo César, Unidade de Emergência, Raquel Fernandes, Hospital Estadual, Tamires Viana, Hospital Estadual, André Cristina, Secretaria da Saúde, Leonardo, Capitão PM, Polícia Militar, Maraísa, Sargento PM, Polícia Militar. Agradecemos o apoio da Superintendência, do Gabinete da Superintendência, da Assessoria de Comunicação, dos CEAPs, da Seção de Costura. Para iniciar, convidamos o professor Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para fazer a abertura do evento. Bom dia a todos. Bom dia, professor Borelli, aqui a nossa relíquia. O Borelli é o funcionário mais antigo do HC hoje, gente? Sim, ele respondeu, discretamente. Quantos anos de HC? 60 anos de HC. O HC, ninguém vai fazer 70 anos, ele tem 60 anos de HC. Ele não tem 70, ele não entrou aqui com 10 anos, mas não pode falar a idade dele, tá? Faço questão de vir aqui na abertura desse Fórum de Sustentabilidade. É o segundo fórum, desde que a gente assumiu em 2023, é um tema que a gente tem tratado com muito carinho. A Daniela está lá no fundo, o William está aqui, citei esses dois, mas tem uma equipe envolvida nesse processo, porque sustentabilidade envolve processos, envolve pessoas, envolve ações. E pessoas principalmente o usuário da ponta, muitas vezes, é o responsável pela geração do resíduo, é o responsável por não contribuir e usar um instrumento que não vai gerar um descartável. O exemplo clássico é o copo de plástico, então ele pega um de café, pega um de plástico, pega 3, pega 4, puxa outro. Então a gente vai cada vez mais investir. E sustentabilidade é um tema de presente e de futuro. E hospital é um dos locais com maior produção de resíduos. Então, implementar políticas, que eu não vou citar quais, vocês vão discutir aqui, de sustentabilidade dentro do hospital, que envolvam eficiência energética, água, resíduos alimentares, resíduos orgânicos, materiais, transformá-los, é fundamental. E eu gostaria de dizer que o Hospital das Clínicas fosse referência nacional, fosse referência na América Latina e fosse referência mundial em sustentabilidade. E para isso, a gente conta com a equipe que lidera esse processo e conta com todos os colaboradores do hospital. Todos, desde os terceirizados, desde os pacientes, desde os acompanhantes dos pacientes, desde todos os que frequentam a nossa unidade hospitalar. Conta no sentido de que vocês sejam agentes que promovam a sustentabilidade do ponto de vista pessoal e que propaguem a sustentabilidade para as outras pessoas. Então, que a gente tenha um excelente fórum, que esse tema seja sempre discutido. Eu cheguei e olhei aqui do lado, eu falei, olha aqui, que legal, uma caneca feita de arroz para sustentabilidade. O Oswaldo falou, eu quero que vocês tenham.
tem uma dimensão menor, se transforma um copo que você usa. Chegaram, ele me mostrou. Muita gente tem colocado carregadores de celulares, todo mundo fica desorientado, porque o celular tá tudo velho, precisa carregar que acaba a bateria. Põe aqui o carregador. Tá velho o celular ou não tá? Coloca o celular aqui, ó, dentro do bolsinho. O celular fica aqui para não cair, para não ficar pendurado lá na tomada. O celular tá aqui, a tomada tá saindo. Vai passar a tomada aqui? Já testou? De todos os modelos? Passa a tomada, põe para carregar. O celular fica aqui com uma pocket, carregando. Foi feito com material que seria descartável, jogado fora e pode ser usado. O celular não vai cair, não vai estragar, vai dar uma maior visibilidade. Então são essas ações que a gente espera que continuem propagando no nosso hospital. Muito obrigado e tenham um excelente fórum. Obrigado, professor. Para darmos continuidade ao evento, convidamos o senhor Eduardo Lopes Seixas, diretor de apoio técnico administrativo do Hospital Estadual de Serrana, para proferir a primeira palestra com o tema Sustentabilidade na Prática, Supressão de plástico, ficar deixa doido, compostagem e economia de recursos. Deu. Bom dia a todos e a todas. Agradeço primeiramente ao professor Ricardo, a Daniela e o William pelo convite, né? Vou tentar passar um pouquinho o que a gente fazemos lá no Hospital Estadual de Serrana, né? E como o professor Ricardo disse, não sou eu, né? É toda a equipe. Se não tiver o apoio de todos os funcionários, né? E os processos bem instruídos, construídos, a gente não conseguiria nada, né? E hoje, graças a Deus, o HE Serrana, né? Como todos os hospitais, praticamente OS, a FAEPA também, a gente tem grandes números de projetos de sustentabilidade. Quando ele põe aí, Borelli, né, Borelli, 60 anos de HC, eu já estou completando esse mês 27 anos de FAEPA. Então já tem um pouquinho de tempo também, né? Junto aí aos hospitais. Bom, então o tema aqui, né, que a gente propôs é sustentabilidade na prática, supressão de plástico, compostagem e economia de recursos. Na realidade, eu vou passar uma visão geral do que nós temos no hospital, desde a implantação em 2019, né? Bom, como não sei se todos conhecem, né, o HI Serrana ele faz parte do complexo HC FAEPA, é gerido pela FAEPA e HC, né? Nós estamos aqui, onde é? Tem o Bom, nós estamos ali naquele círculo vermelho, a gente é um hospital secundário, né, do grupo HC FAEPA. Hoje, atualmente, né, esse hospital ele fica bem no centro de Serrana, né, bem localizado, ali perto da Santa Casa, não sei se vocês conhecem o Parque da Fontes, né? Nós fazemos parte da DRS 13, hoje nós atendemos, né, uma população da DRS 13 de 1.357.000 habitantes, e a abrangência atendemos os 26 municípios da DRS 13. O hospital, né, para quem não conhece, ele é um hospital, ele tem 82 leitos no total, né, nós temos aí na parte térrea 4 consultórios, um centro de imagem, de endoscopia, colonoscopia, ultrassom, né,
primeiro andar, ele tem 38 leitos de internação, onde concentra-se 10 leitos de psiquiatria, 2 de isolamento e 26 leitos cirúrgicos, né? Eu falo cirúrgico que a gente é bem volátil, mas no primeiro andar a gente costuma concentrar a parte cirúrgica do hospital. Segundo andar são 10 leitos de UTI, centro cirúrgico, CME. E o terceiro, 2 leitos de isola e 32 leitos clínicos, né, que compõem aí o hospital, né? Atualmente nós temos em torno aí de 460 funcionários e com os terceiros a gente chega a quase 600 funcionários, a 550, 560 funcionários, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Essa primeira foto é da enfermaria, aqui da UTI, centro cirúrgico e a sala de recuperação. Bom, desde o início do hospital, a gente faz uma gestão compartilhada, nós temos vários comissões e grupos de trabalho, né? Então, a gente trabalha muito em conjunto com todos os funcionários do hospital. No início, 2019, também, a gente implantou o hospital em abril, né? Foi uma implantação bem rápida, ela praticamente, a partir de julho, já iniciamos a parte cirúrgica, né? Em novembro, a gente finalizou toda a implantação do hospital e fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico, né? A missão, visão e valores foram feitas, e dentro dos valores nossos, a gente sempre pregou a sustentabilidade, que lá está naquele círculozinho azul, né? Então, nessa época, a gente já montou a Comissão de Gerenciamento Ambiental e Responsabilidade Social, né? Hoje, a sustentabilidade, ela vem desde da obrigatoriedade, né, de todos os hospitais, que é o Programa de Gerenciamento de Risco e Serviço de Saúde. Nós fazemos a compostagem acelerada, consumo racional de água e energia solar fotovoltaica, reciclagem de plásticos e papéis, redução de resíduos plásticos, e agora estamos iniciando com a logística reversa, né? Eu vou estar passando rapidamente assim, sobre todas essas ações que a gente tem dentro do hospital. Bom, primeiramente, a comissão, né, de responsabilidade ambiental e social, ela tem uma composição bem ampla, né, que, como a gente falou, todo mundo tem que estar envolvido. Não adianta só a diretoria ou só a parte da comissão estar envolvida, né? Então, ela é bem ampla, né? Ela tem desde a parte de diretoria, todas as partes de gerência, de administrativa, de enfermagem, coordenação de equipe multi, responsabilidade nutricionista, médicos, enfermeiros, SESMs, farmacêuticos, né? Responsável da higiene e limpeza, técnicos de enfermagem, da CTI, psiquiatria, de todos os setores, né? E abrange todos os níveis também de funcionário, desde o ASG até a área médica também, tá? E nós temos aqui um representante externo, que nós temos uma parceria muito forte com a ETEC, lá de Serrano, né? E ela participa, sempre tem um membro deles que participam também da nossa comissão, trazendo ideias, dando apoio, ajudando, né? Vocês vão ver que teve até um trabalho de TCC desenvolvido dentro do nosso hospital, num projeto de sustentabilidade. Bom, a comissão, né, o objetivo dela é administrar, de acordo com a legislação vigente, os resíduos gerados no serviço de saúde, com a finalidade de prevenir danos à saúde dos colaboradores e ao meio ambiente, através de ações, né? Racionalização do consumo de materiais, evitando desperdício, aumento de segregação dos resíduos recicláveis, mobilização dos colaboradores na coleta seletiva dos resíduos, além da preocupação com o meio ambiente e a disposição final dos resíduos gerados no HE Serrano. A gente sempre partiu do objetivo dos 3 R's, né? Que é a redução do consumo desnecessário, reutilizar o recurso de forma curada e reciclar os resíduos adequadamente. Bom, sem parceiros a gente não conseguiria nada, né? Então, a gente tem uma parceria muito grande com o prefeito, né, da cidade. Nós temos uma parceria com o Conselho Municipal do Idoso, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A Usina da Pedra é um grande parceiro nosso, eles também estão sempre no hospital nos apoiando, né? E grande financiador também dos nossos projetos, né? A Madeireira Moraes, ela ajuda muito na compostagem, né, com a serragem. ETEC, que eu falei, né, que ela está sempre envolvida conosco também. E nós fazemos parte dos Hospitais Saudáveis e a Rede Global dos Hospitais Verde e Saudáveis, né? Bom,
aqui a gente, na parte dos hospitais saudáveis, né? A gente, no PHS, nós fazemos parte hoje do desafio da saúde pelo clima, do desafio de energia e do desafio de resíduos. Todos esses a gente participa plenamente junto ao Hospital Saudável. Aqui são alguns projetos que eu vou estar passando para vocês, né? Então, nós temos o PGRSS, né? Isso a gente envolve muito desde o início, né? Fazendo ações para que os funcionários, todo mundo, colaboradores, terceiros, faça de forma correta o descarte do resíduo, né? Isso é muito importante para contribuir aí para o meio ambiente. A coleta seletiva, nós temos também desde 2019 na implantação. Esse sempre é um projeto que a gente sempre inicia, entre aspas, né? É mais fácil a gente fazer a coleta, né? A seleção do papelão, do plástico, né? Então a gente tem desde 2019. A compostagem, que eu vou falar para vocês, que foi um grande desafio e é até hoje, né? Depois eu vou estar passando, né? A gente atua desde 2021. A supressão de plástico, né? Que a gente praticamente está eliminando todo o material plástico dentro do hospital. A fotovoltaica, energia, né? Desde 2022 a gente ganhou o recurso, eu vou falar também, da CPFL, da chamada pública, e temos a logística reversa que a gente está iniciando agora esse ano, tá? Todos esses projetos eu vou estar passando para vocês aqui rapidamente. Bom, aqui são a parte de segregação, né? Como que ela é feita, nós temos a separação do papel, da pilha, né? Aqui tem um local onde a gente tem os bags para depositar de forma correta o plástico, o papelão, é tudo separadinho, né? A empresa vem, já retira os bags, deixa o bag vazio para a gente estar repondo, né? A parte de resíduos infectantes, a gente identifica todos os lixos, né? Os locais onde eles são depositados, resíduos comuns também, né? Aqui eu pus uma foto ali no cantinho, que você tem o resíduo infectante aqui no branco, né, o comum e o papel, tá? Aqui o descarpar, que aqui é a parte de, a gente tem um coletor de vidros, né, de medicamentos, que eles são coletados, são colocados aqui, e agora nós estamos em fase, esse ano, da implantação do logística reversa e dos coletores de resíduos líquidos. Esse eu não sei se vai ser tão sustentável, né? Tem todo o projeto a gente inicia e vê como que vai ser. Mas ele vai ser muito importante, principalmente para a segurança do funcionário, né, do trabalhador. Tá? Então, eu coloquei aqui só para passar para vocês, e agora a gente vai rodar o ciclo dele para ver como vai ser em termos de sustentabilidade. Aqui são as ações. Dentro do HE Serrano, a gente tem uma equipe muito forte de qualidade e educação continuada. Então, todos os dias, entre aspas, né, no ano, tem várias ações que são feitas, tá, junto às equipes. E o que a gente preconizou hoje é ir até o setor. Tá? Não adianta, talvez, a gente fazer uma palestra, que é difícil o trabalhador sair da área dele e vir aqui assistir. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos até lá. Tá? Ontem mesmo a gente teve o KISS, né? Estava finalizando o KISS do Setembro Amarelo, né? Nós fizemos, foi muito interessante. A gente foi em todos os setores. A equipe multi montou um KISS, foi para mostrar o que seria, a forma, né? Então, a gente não adianta. A gente já viu que se fizer palestra, chamar o povo, é difícil, principalmente porque não tem como deixar um hospital, né, o atendimento para ir. Agora, você chega lá, 5 minutinhos, faz a ação, mostra a importância para eles, é mais fácil da adesão. Tá? Então, aqui são algumas ações, né, da parte de coleta, né, de resíduo. Então, aqui tem o descarpac, né, a forma correta de descartar cada item, né. Tem a Marraiana, é uma enfermeira, que ela vestiu de descarpac, então a gente passava no setor, isso foi muito interessante. E mostra a forma correta, né, o porquê de descartar corretamente o material. Tá? Bom, aqui em termos de papelão e plástico, né, que eu falei que desde 2019 a gente faz, no começo a gente não conseguiu fazer a coleta do dado, né, mas você vê, de pouquinho, é um hospital pequeno, gente, mas se eu for ver no final, quanto que a gente deixa de jogar no aterro sanitário de resíduos, né? Então, você fazendo o seu papel, separando corretamente, né, a gente consegue fazer alguma coisa para o meio ambiente, tá? Então, é muito importante. Você pegar o resultado aqui anual, a gente faz até campanha de
comprar menos coisa plástica, tudo, né? Então ele está dando uma caída. E aqui você vê, ó, desde 2019, nós deixamos de jogar no aterro sanitário 23 toneladas de papelão, tá? E 1,5 tonelada de plástico, né? Então, se for ver, e com isso, né, eu peguei na internet e fiz um cálculo, a gente deixou de emitir 20 toneladas de CO2, né, que hoje está muito na moda, entre a pegada de CO2, né? Então, a gente está procurando sempre converter tudo na pegada de CO2. E se você for ver aqui, ó, 20 toneladas de CO2 que a gente deixou de emitir aí para o meio ambiente, né? Então, é pouco, gente. É um hospital pequeno, aqui eu sei que é muito grande, né? Esses números vão ser astronômicos, né? Mas já é algo que a gente faz, né? Que a gente contribui no meio ambiente. Aqui nós iniciamos a logística reversa, né? A gente viu lá atrás, levantamos os dados em 2024 no refeitório, né? A gente começou e fizemos um cálculo, fizemos um acompanhamento e vimos que a gente descartava por ano 777 refis, né, de álcool e sabonete, 310 galões de diluição, 3.057 frascos de almotorias, 2.602 frascos de sabonete sinalizado, né? Daria um total no ano de 6.746 itens que a gente jogaria aí no aterro sanitário, né? E começamos a fazer um PDCA, tá? A gente começou a montar um projeto, né? Então, o objetivo principal era diminuir o descarte, né, dos refis de álcool em gel, sabonete, saneantes, frascos de amotorias. A estratégia foi encontrar fornecedor que oferecesse nesse serviço de logística reversa. E não é fácil, né, porque nós estamos no hospital público, né? Apesar da PAEPA ela ser privada, ela gere recursos públicos. Então, para a gente, muitas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, mas não tem o recurso, a gente não consegue comprar, tem que comprar, a gente tem o regulamento de compras, tem que ser o mais em conta, né? Para isso, o que a gente faz? São estratégias, né? A gente montou um memorial descritivo para comprar, estava na época de trocar o fornecedor, né, de saneantes, a gente fez um memorial descritivo e dentro dele falava que ele teria que fazer a logística reversa. O que seria a logística reversa, né? É pegar os frascos que a gente usa, a empresa mesmo pega esses frascos, tem os coletores, né, que vou mostrar para vocês. A gente usou lá o sabonete, esvaziou, ficou aquele plastiquinho, a gente descarta num local, né, que está espalhado pelo hospital, depois lá embaixo tem um bag maior, né, e essa empresa ela pega esse frasco e faz a reciclagem dele de forma correta, tá? Aqui, então, quem ganhou o processo de seleção foi a Rio Química, né? Então, nós começamos agora. E a Rio Química ela tem uma parceria com a Mafra, né? Que já faz a coleta do nosso instituto químico também. A gente já tinha comprado com a Mafra, né? Então, isso nos ajudou também, né? Nós temos imagem de implantação, né? Então, aqui a Mafra ela passou para a gente, ela fez uma palestra lá conosco, né? Então, você vê, somente em torno de 3% dos resíduos reciclados no Brasil são de fato reciclados, sendo que o potencial seria de 30%. Então, para a gente pensar, a gente passaria de 3% a reciclar 30% dos resíduos aí, né? No Brasil, nós somos o quarto maior produtor de resíduo plástico, sendo um estudo, né? Feito que gera, então, 11,3 milhões de toneladas por ano a gente gera de resíduo plástico, né? Bom, o conceito, então, da logística reversa conjunto de ações e procedimentos destinado a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos, né, ao setor empresarial para reaproveitamento ou a destinação final do ambiente adequado, né? Então, onde entra isso? É tudo esses itens que que eu já citei, né, ele ser devolvido de forma correta, a gente ser coletado e reciclado, né? Isso volta depois para nós aí utilizar, né? Esses coletores a gente está implantando agora, que eu falei, eu não sei se em termos de sustentabilidade para o meio ambiente ele vai ser uma boa, ainda estou estudando, pois a Dani vai até me ajudar aí, né? Porque a ideia nossa hoje com os coletores, o que é? Otimizar o descarte correto dos medicamentos líquidos nos setores.
A estratégia seria instalar nos setores, né, os resíduos líquidos, e os baldes brancos, que é aquele para descartar o frasco do medicamento, né, nas unidades. Então, hoje está sendo instalado na UTI, sala cirúrgica, enfermaria do terceiro andar, e na sala de exames, que é onde tem mais frascos, né? O que acontece hoje? Bomba de seringa, propofol, esses medicamentos, né, talvez não utilizam tudo. Então, ela vai tudo para o descarpar laranja. Tá? Ela vai para ser incinerado com o resto de medicamento que sobra, né? Então, isso tem muito. E, assim, o maior objetivo nosso é a segurança do funcionário, né? Esse medicamento ele pode ser depositado lá e talvez pode ser consumido por algum funcionário ou alguma outra pessoa antes de ser incinerado, né? Coletado. E, com isso, a gente vai ver se consegue ou não reciclar ou, se não conseguir reciclar, jogar no lixo comum os frascos de medicamentos, né? Porque ele não vai ter mais o resíduo, tá? Ele não vai ter mais o medicamento ali, porque ele tendo o medicamento, ele é um resíduo infectante, ele tem que ser incinerado. Agora, o estudo que nós estamos fazendo com esse PDCA é ver se a gente vai conseguir, né, descartar ele ou para um aterro sanitário comum ou para reciclagem, mas isso a gente começou agora, em julho, né? A gente não tem isso aprofundado, tá? Futuramente eu posso passar para vocês. Mas uma das ações importantes também, se não fosse da sustentabilidade ambiental, é a segurança dos nossos funcionários, né? Para não reutilizar esse resíduo que fica nos frascos, né? Então, aqui a gente viu, assim, fizemos um estudo. Hoje a gente usa Descarpac de 13 litros, né? O volume nosso não é grande, mas ele tem 5 unidades por mês, né? Com o coletor, a gente provavelmente vai demorar bastante para encher esse coletor, né? Então, a gente vai estar descartando, a gente não tem ideia ainda, mas acho que 3, 4 meses, dependendo do setor, para estar descartando esse coletor e incinerando, né? Então, você vai diminuir muito o consumo do Descarpac também, que é papelão, né? Então, é uma ação também muito importante. A incineração de plástico e vidros, a gente pesquisou, né? Ele liberta metais pesados, dióxido, enxofre, nitrogênio, dioxinas, outros gases tóxicos, né, que causam poluição ao ar, chuva ácida, doenças respiratórias, né, cancerígenas. O aterro sanitário, embora também apresente desafios ambientais, como a produção de chorume e gases, né, é preferível em muitos casos por não gerar poluição atmosférica, né, não severas, e por ter menos risco de dispersão de toxinas para o solo e água quando bem gerido, né? Então, é um projeto novo, não tenho muitos dados para mostrar para vocês, né? Mas isso que é importante, né? É ideias. Isso que eu falo para a minha equipe, né? Lá no HE Serrano. Tragam ideias. Se vai dar futuro ou não, né? Pelo menos a gente testou, viu, né? E toda ação pode dar uma continuidade, pode ser bem forte ou não, né? Ou também a gente já, essa aí não deu certo, vamos voltar, né? E partir só para a parte do funcionário, né? Da segurança do funcionário, né? Então, mas é importante sempre a gente fazer um PDCA, estudar, ver como que a gente pode fazer, né? Compostagem, né? A compostagem foi um processo muito... quando eu falei isso dentro do hospital, quase me bateram, né? Porque, Eduardo, você tá louco, o hospital é vertical, você não tem área verde, você não tem espaço, como a gente vai fazer compostagem dentro do hospital? Então, aí tá para a equipe, vamos buscar uma forma de fazer uma compostagem no hospital vertical, né? Aí começamos, né, a ver o volume de resíduo orgânico que era gerado no HE Serrana, né? A gente pesquisou que o resíduo orgânico representa também 50% dos resíduos sólidos urbanos gerados. Nós vimos que o resíduo orgânico gera chorume, libera CO2 e contamina o lençol freático, né? E aí começamos o nosso trabalho, né? A escolha da técnica para compostagem em hospital vertical, busca de parceiros para a compra de equipamentos, apresentação do projeto junto ao conselho, à usina da pedra. Quando nós começamos a pesquisar as formas de compostagem, né, a gente viu várias maneiras, tem várias formas de compostagem, e focamos na compostagem acelerada. Aí eu comecei a ligar nos locais que tinham esse tipo de compostagem, né? E liguei em São Paulo numa escola, fui um professor, um diretor, foi muito engraçado, ele que me convenceu a fazer a compostagem acelerada, né? Ele falava para mim assim, Eduardo, pode fazer. Eu falei, ô professor, mas é um hospital, não vai soltar cheiro? Não, não tem cheiro nenhum, só tem odor. Eu
falei, o quê? Odor? Ele falou, você vai ter um odor, vamos supor, tem muita melancia, você vai sentir um cheirinho da melancia. Falava desse jeito para mim, né? E falei, vamos lá, né? E começamos. Aí liguei em São Carlos também e convenci. Aí fomos atrás de recurso, né, para comprar a máquina da composteira, né? E no início, porque o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o primeiro projeto nosso era fazer a compostagem no hospital, pegar o composto orgânico, o adubo, fornecer para a ETEC e ela dar um curso de hortas, né, para a população. E tinha não sei se era um CRAS ali perto, que tem as crianças, né, drogaditas, que ficavam lá. E o objetivo nosso era trazer essas crianças para a horta para trabalhar junto à horta, né? Fizemos um projeto, conseguimos recursos com a usina da pedra para comprar a composteira, para fazer a horta, né? E começamos o trabalho. Só que, infelizmente, a compostagem, vocês vão ver, ela chegou, né? Só que a horta, a ETEC de São Paulo não autorizou a implantação do curso, né? Aí a gente até teve que devolver o recurso para o conselho, né? Mas aí mesmo assim foi muito importante a compostagem, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós iniciamos a compostagem em 2020. De dezembro de 2021, né, aqui até agosto de 2025, nós deixamos de jogar no aterro sanitário 17 toneladas de resíduos orgânicos, tá? Que corresponde a 1.700 sacos de 10 quilos de resíduos. E produzimos 21 toneladas do composto, que é correspondente a 2.100 sacos, né, de 10 quilos também, né? Que é um composto orgânico, o pessoal gosta bastante, né? Hoje, vocês vão ver, ele é utilizado por funcionários, a gente doa bastante para a prefeitura, né? E hoje tudo a gente dá destino a esse composto que é produzido. E com isso a gente deixou de jogar na atmosfera 26 toneladas de CO2. Então a pegada nossa de CO2 foi de 26 toneladas desde a implantação. É pequeno, gente? É, mas já faz uma diferença, né? Se a gente não tivesse feito, isso estava lá no aterro, né? Aqui é o processo, vou mostrar para vocês certinho. Aqui ó, é o resíduo orgânico chegando na compostagem, aqui é como ele fica pronto, né? E todo o processo aqui eu vou mostrar. Só que, gente, deu problema, deu cheiro. Não, não foi odor, né? No começo, eu recebi a ligação da Santa Casa, que é nosso vizinho, dos funcionários, né? Eduardo, para com isso, que ninguém está aguentando. Aí foi onde entrou a ETEC. Nós fizemos um trabalho com a ETEC, fizemos um projeto de exaustão, que nós ganhamos um prêmio ano passado no Rio de Janeiro, no PAMI também. Tá? Então, por causa dessa parte de exaustão, que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, como é feita a compostagem acelerada, né? Então, aqui inicia com a separação e a compostagem acelerada tem entre aspas, né? Foi um problema para nós em algumas épocas e tem que misturar com serragem, porque o resíduo orgânico ele chega meio úmido, né? Então, ele tem que dar uma secada. E o que seca ele é a serragem. Né? Teve um período da queimada que não tinha serragem, né? Então nós paramos de produzir um tempo. Aí veio o Márcio, lá, o dono da usina da pedra, falou, Eduardo, põe bagaço de cana. Pus bagaço de cana, gente. Eu pus na minha, tem uma hortinha em casa, os alfaces no outro dia sumiu tudo. Ficou muito ácido, né? Eu falei, não, gente, para com isso, bagaço de cana não serve, tem que ser a serragem mesmo, né? Mas é bem interessante. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. De comida, a comida vai ser bem.
Foi todo o processo. Oi, desculpa. Tá ok, obrigado. E aí é o produto final, né? Que tá caindo, vai cair aqui nas caixas. Aqui já é o adubo, tá? Ele sai muito quente. Aí ele tem um processo que ele tem que ficar 3 dias maturando, que eles chamam, né? Ele não pode ser sacado diretamente. Então ele fica maturando durante 3 dias. E depois dos 3 dias ele é embalado e é distribuído hoje para os nossos funcionários. O Parque das Fontes é um grande consumidor nosso também, da prefeitura, né? Que fica próximo do hospital. E é uma concorrência, gente. Quando tem o adubo, a gente joga no grupo de WhatsApp dos funcionários, né? E o pessoal liga pedindo, eu quero 1, quero 2 sacos, né? E é tudo distribuído gratuitamente, né? Bom. Aí o que aconteceu? No começo que eu falei, nós tivemos um problema com o cheiro, né? O odor, assim, incomodava um pouquinho o pessoal, né? Aí foi feito esse projeto da ETEC, um aluno, né? Foi um projeto de TCC dele, do final do curso de Química, e nós implantamos com o grupo nosso de funcionários mesmo da manutenção, tá? Então, hoje, como que foi feito? Aqui no cantinho, né? Aqui é a sala da compostagem, você vê que é tudo em volta, é prédio, gente, não tem área verde, nada, né? Então foi feita a canalização, colocado exaustores aqui, né? A equipe nossa mesmo montou, né? E o cheiro, ele puxa aqui pelos exaustores, ele sobe por esse cano e sai aqui em cima, no final, no 4º andar do prédio, né? Então isso diminuiu muito, tá? Então hoje ninguém mais reclama, né? Então a gente consegue fazer a compostagem, né? Sem assim, quem tiver ali mais próximo, mas mais na área externa, sente um cheirinho. Não é um cheiro ruim também, tá? Mas hoje conseguimos voltar a produzir normalmente o nosso composto orgânico. Aqui alguns resultados, né? O pessoal leva foto para a gente, né? Onde eles plantaram, né? Então você vê que desde horta. Aqui tem um médico que levou para o sítio dele e pôs nos cafezais dele, né? Ele trouxe a foto para a gente, né? Aqui do café. Essa na cantinha aqui é a minha hortinha em casa. Né? Aqui tem o seu Sinésio que planta muita, tem a casa dele, as verduras, né? E as plantas do pessoal, né? Aqui é o Parque das Fontes, né? Quando tem bastante, a gente leva para lá. Sempre eles estão pedindo, né? Então eles utilizam tudo no parque também, o nosso adubo, né? E teve uma avenida de Serrana que foi plantado tudo com adubo nosso também. Tá? O prefeito pediu e essa avenida toda reflorestaram, puseram as árvores novas, né? E utilizaram também nosso resíduo. Bom, então da compostagem, né? Que eu tinha passado para você. Outro projeto nosso é da eficiência energética, né? Então a eficiência energética, a gente desde o início também a gente faz acompanhamentos e ações para racionalização da energia, né? A gente sabe que o uso consciente de energia é uma responsabilidade de todos, com o objetivo de otimizar nossos recursos e reforçar nosso compromisso com a sustentabilidade. Implementamos uma série de ações de racionalização de energia. No hospital, né, desde a implantação nossa, a gente utiliza muito acompanhar o consumo de tudo. Tá? Então, eu tenho aqui, né, uma planilha
no Excel, que a gente tem todo o acompanhamento, né, de quanto a gente está gastando, se saiu da curva ou não, a gente consegue mês a mês ver, né, se está tendo algum problema e já fazer alguma ação em cima, né? Então, a gente hoje a gente gastava 120 mil, mais ou menos, de energia no hospital, com a fotovoltaica, que é essa energia que a gente está produzindo aqui embaixo, né? A gente diminuiu para em torno aí de 80, 70 mil reais. Né? Hoje o hospital a gente não tem espaço para colocar mais placa, o hospital está totalmente tomado, né? Foi um projeto da CPFL que custou R$ 1.200.000, tá? Eu tenho um objetivo, nós temos um estacionamento que não fica tão próximo, fica a 300 metros do hospital. Eu já tenho um projeto de colocar carport e pôr fotovoltaica lá e ampliar essa produção nossa, né? Só que nós estamos em busca de recurso que não é barato, né? E a CPFL, o que a gente até entrou agora, foi negado também esse projeto. Ela fala que como está num outra fonte de coletora de energia, ela não está aprovando o nosso projeto via CPFL. Agora, o que eu pedi para a nossa equipe é ir atrás de emenda parlamentar, né, de algum patrocinador, para a gente tentar, aos poucos, aumentar também o consumo, aí, a produção, né, na realidade, da fotovoltaica. Né? Aqui é em cima do telhado do hospital, né, você vê, está totalmente cheio de placa. Tá? Aqui são campanhas de ações que a gente faz. A gente vira e mexe, a gente faz campanha, a gente tem no hospital, a gente chama de Big Fone, todos vocês podem mandar mensagem, em todos os telefones sai a mensagem lá, economia de energia, né, tal, a gente tem ações que a gente faz isso também. As tomadas nossas, ela tem um colantezinho, né, o último sair, né, apague a luz e desligue o ar-condicionado. O hospital nosso, nós trocamos todas as lâmpadas, hoje é 100% lâmpada LED, tá, isso ajuda a economizar energia também, e nós colocamos e estamos colocando ainda sensores de presença. Então, a gente vê locais que ficava acesa, escada, né, house, corredores, né, que não precisava estar aceso a noite inteira. Então, a gente colocou sensores de presença, que isso ajuda também na economia de energia. Né? Aqui foi quando a CPFL fez, então, ó, totalmente, isso aqui pretinho é tudo placa, né? Então, hoje não tem espaço mais para a gente colocar. Bom, iniciamos em novembro de 2022 a produção, até agora, em agosto, né? Nós geramos 473 mil kWh. Tivemos uma economicidade de 328 mil, quase 329 mil reais nesse período, né? Então, é pouco, mas é uma economicidade que a gente pode atuar na parte assistencial, né? Em outros setores, essa economia, né? Que chega a 7%, né? E deixamos, pegando a pegada de CO2, nós deixamos de emitir 222 toneladas de CO2 na atmosfera. Né? Então, é um projeto também nosso que está desde 2022. Aqui é uma foto aérea, né, do nosso telhado. Né? Bom, aqui é a supressão de plástico. Esse foi um projeto que nós iniciamos também, foi o ano passado. Iniciou a coleta em 2023, implantamos em 2024. Esse projeto, tanto a compostagem como a supressão de plástico, a gente ganhou vários prêmios, né? Esse aqui a gente ganhou o prêmio do PAMA, né, do ano passado também, tá? Então, o que a gente fez? Tudo a gente inicia, tem uma ideia, vai atrás, vê se é possível ou não fazer, né? Então, a gente começou lá, identificamos também o grande volume de resíduo plástico gerado no HE Serrana. A pesquisa mesma que a Mafra fez, né, a gente viu que é o 4º país do mundo que mais gera resíduo plástico, né, em torno de 11,3 milhões de toneladas. Consequência do resíduo plástico: polui água, causa enchentes, desabriga pessoas, demora de 100 a 400 anos para decompor, contribui para o aumento dos volumes dos aterros sanitários. Né? E a parceria, como que a gente vai fazer esse projeto? Também fomos na captação de recursos, parceria, apresentamos projetos, conselhos, empresas, políticos, né, e governo. Esse projeto a gente conseguiu implementar com uma emenda parlamentar, tá, que eu vou mostrar para vocês. Bom, o primeiro projeto que nós fizemos foi um piloto na psiquiatria. Né? Nós tínhamos um problema já com o copinho plástico na psiquiatria, né, que eles poderiam rasgar e se cortar, né? Aí a doutora RT falou: Eduardo, vamos fazer um projeto para caneta reutilizada. Né?
Aí iniciamos o projeto, vimos desde 2020, né, a 2020 deu muito certo, tá? Hoje eles utilizam a caneca, cada paciente tem a sua canequinha, ela é trocada acho que 3 vezes ao dia, ela vai para o refeitório, é lavada, né, e retorna para o paciente depois, né? E, bom, aí a gente viu o efeito dele, ó, de 2022, apesar de ser uma área pequena, 10 leitos apenas, né? Mas a gente deixou de consumir 160.500 copos plásticos. Tá? Então, na hora que você vê com o tempo o montante, né, olha o quanto que a gente deixou de jogar no aterro sanitário. Né? E a economicidade é pequena, mas vale mais pela sustentabilidade do que pela economia. Mas gera também uma economia, que foi aí de 6.420. Esse ano, com a implantação do projeto Carril Química, né, a gente colocou dispenser de sabonete líquido, né, também, e a gente parou de usar frascos, né? E aí o que a gente fez? Paramos de usar, que antes na psiquiatria eles faziam uma porção, porcionava, né, o sabonete para dar o banho nos pacientes, né? E em copinhos de... Tá ruim, né? Tá bom. Com copinho de plástico, né? Aqueles copinhos de café. E aqui a gente começou a usar um ramequinho, né? Que é um copinho que ele vai para a CME também, né? É utilizado, depois ele é esterilizado e volta para o setor. Então, a gente deixou de consumir os copos plásticos, né? A gente fez uma previsão que no ano a gente vai deixar de consumir 5.400 copos, né? Vou acelerar um pouquinho aqui. Bom, a fase 2 da supressão de plástico, a gente verificou que no ano a gente descartava no aterro 1.253.000 itens, gente, de plásticos, né, para o aterro sanitário. E isso era um consumo para nós de R$ 46.351 reais, né? Então, esse foi um levantamento, um estudo que se iniciou em 2023. Em 2024, nós fizemos o PDCA, né? Buscamos verba de investimento para aquisição do equipamento, compra de material reutilizáveis, treinamento da equipe, né? Aqui a parte é produzir 100% do uso, reduzir 100% do uso de descartáveis no refeitório e estender o projeto para os outros setores. Padronizar materiais e acompanhar os indicadores. Foi um sucesso. Nós trocamos a nossa lavadora, compramos uma bem potente, né? Então, hoje a gente consegue lavar todos esses produtos, né? E deixamos de consumir o plástico, né? Hoje a gente utiliza copos retornáveis, né? Ramequinhos, colheres, e pratos, tudo que é lavável e retorna, né? Deixa eu correr, que está acabando meu tempo. Resultados do projeto. De imediato, nós conseguimos alcançar 100% da meta. Tá? Poucas pessoas reclamaram, mas todo mundo aderiu no refeitório. Né? Então, nós demos aquela virada. Né? Chegou, marcamos, a partir de hoje, tira o plástico entre os retornáveis. Né? E foi um sucesso, todo mundo gostou. E, com isso, nós vamos deixar, no ano, de descartar 821.500 copos, 309 colheres de sobremesa, 12.000 pratos de sobremesa, 112.000 potes de sobremesa. Estimada, aquela estimativa que eu falei, de 1.253 itens que deixa de ir para o aterro sanitário. Deixamos de emitir 51 toneladas de CO2, que é a pegada nossa de CO2, e estamos aí economizando em torno de 50 mil por ano. Tá? Aqui é uma foto, né, como que ficou. Aqui é a expansão. Esse ano a gente está expandindo já para os nossos pacientes. Tá? O acompanhante ele já come no refeitório nosso, tá, junto com os funcionários, e os pacientes hoje aqui... Não deu para pôr todos os utensílios, né? Mas aqui é um ramequinho retornável, o prato é de louça, né? As canecas, garfo e faca. Né? Então, nada vai para o lixo. Tudo retorna, é lavado e volta aí para ser utilizado. Né? Para os funcionários, a gente fez uns dispensers em cada andar. Tá? Então, a gente também, que nem o professor Ricardo falou, a gente está incentivando a usar canecas retornáveis, né? Eles levarem os seus próprios... com as suas canequinhas, tudo. Então, aqui é na enfermaria, aqui no setor administrativo. Então, todos os setores nós estamos implantando também algo, né, nos refeitóriozinhos, nas copinhas, para eles estarem utilizando também produtos retornáveis. Né? Bom, e aqui foi os prêmios que nós recebemos com esses projetos. Né? Então, desde 2021, nós somos Hospital Amigo do Meio Ambiente, né? Reconhecimento do ciclo de participação
no Hospitais Saudáveis. Aqui também nós ganhamos, cada ano teve um, né? Que foi na Secretaria, participação da Semana do Meio Ambiente, que foi com... Opa! Né? E o ano passado, né, que foi o nosso top aí, que com a supressão de plástico, nós ganhamos o prêmio aqui do PAMI, né? Foram muitos projetos apresentados, só 15 ganharam esse prêmio, né? E a supressão de plástico a gente ganhou aí. E apresentamos nosso projeto na hospitalar desse ano, em dia 21 do 5, né, na Arena Isaac de Sustentabilidade, né, com esse case PAMI. Né? E também participamos na SES, na Secretaria, levando aqui a parte da compostagem e do supressão de plástico. Tá? Bom, gente, espero que eu possa ter deixado aí bastante sugestões, né, e que, como o professor diz, vale a pena. Né? Acho que cada um é trabalho de formiguinha, se todo ajudar, né, principalmente aqui no HC, né, a gente consegue ajudar aí o meio ambiente muito. Né? Obrigado, fica o meu contato. Né, se tiver alguma ideia, pode estar precisando me ligando. Agradecemos a participação do senhor Eduardo Seixas. Convidamos o senhor Matheus para a entrega do certificado. O Eduardo, aproveitando a oportunidade, parabenizá-lo pelo acolhimento daquele hospital. Não tem. Parabéns. Convidamos o senhor Cláudio Almeida, secretário municipal do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, para proferir a palestra Meio Ambiente e Sustentabilidade. Falo aqui, né? Bom dia. Quero agradecer o convite, William. Muito obrigado por me convidar para a gente falar um pouquinho de um tema tão importante e ainda mais uma instituição que tem tanta credibilidade onde nós estamos aqui. Então, muito obrigado a você, a toda a equipe. É um prazer estar aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Eu estava pensando aqui, no início do século XIX, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes do planeta. Hoje, nós temos 8 bilhões de habitantes do planeta. E aí comecei a pensar também sobre o tema do meio ambiente e sustentabilidade, no tema amplo, né? Se a gente lembrar, quando começou toda essa sustentabilidade, meio ambiente, Revolução Industrial. Até aí era tudo legal, a gente não éramos muito, não tínhamos máquinas, e a coisa seguia sem preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade. A partir daí, Revolução Industrial, as coisas começaram a pensar. E antes de eu me apresentar, eu quero falar quem começou a pensar nisso na Revolução Industrial, os cientistas. E onde nós estamos aqui? Não é? A USP. Foi os cientistas que começaram a pensar, peraí, começou as máquinas, começou o lixo, começou a bagunça, começou a poluição. Os cientistas começaram a alertar o mundo, nós precisamos pensar. E aí começou a pensar no meio ambiente, na sustentabilidade. Pessoal, meu nome é Cláudio Almeida, eu sou atual secretário do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade. E também acumulo a pasta de Planejamento, Desenvolvimento e Habitação. Então, nós temos muita coisa aí que tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar agora, né? E é um prazer, como eu disse, estar aqui. Eu trouxe uma pequena apresentação, mas eu vou falar no sentido mais amplo do meio ambiente e sustentabilidade.
E a gente vai batendo um papo. Eu gosto muito de interagir também. Se vocês tiverem perguntas, sobretudo na área local, aqui na nossa região, meio ambiente, de Ribeirão Preto, sustentabilidade, porque às vezes a gente fala aqui e vocês estão curiosos de saber algum tema da cidade, e eu também, como eu trabalho aqui na cidade, a gente tem muita coisa para falar de Ribeirão Preto, e eu vou falar um pouquinho. Mas nós vimos aqui, o Eduardo apresentou na prática, que foi uma aula. Eu vou falar um sentido mais amplo, mas o que se apresentou aqui é o que a gente tem que fazer, cada um de nós, né? Então, vai passando aqui, ou eu tenho... Opa! O que eu fiz aqui? Onde eu aperto aí? Ah, certo. Ótimo. Pessoal, falar um pouquinho disso aqui, né? Mudanças climáticas é um sentido muito amplo, a gente está ouvindo falar no mundo inteiro, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Deixa eu ver aqui para ver o meu... As questões climáticas não é novidade para ninguém, né? Isso aí, o mundo está tendo desastre, enchentes, queimadas, frio, calor, e não é diferente aqui do nosso Brasil, né? Os impactos globais a gente vê, hoje em dia, com a internet, fica muito fácil a gente ver. Mais de 150 desastres climáticos, né, em 2024. Ondas de calor no Japão, picos de temperatura, chuvas, inundações, furacões, enfim. Essas questões globais a gente está cansado de ouvir. E no Brasil? Não é diferente. A gente, pouco tempo atrás, a gente ouvia falar no mundo, né? Não no Brasil. Pouco tempo atrás. Se a gente está falando de 50 anos, é ali. 100 anos, é ali. Né? Agora não, agora está no nosso quintal. Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Né? 85% do estado. Eu fui lá, inclusive. Uma coisa impressionante. Né? Queimadas aqui, queimadas no Brasil inteiro, mas temperaturas altíssimas. Secas, incêndios florestais, chuvas. Você vê, 1,1 milhão de brasileiros desabrigados, é muita gente. Impactos em Ribeirão Preto. Bom, um ano atrás, vocês viram o incêndio que aconteceu aqui na nossa região. Uma coisa impressionante, eu também estava lá. E por conta do que aconteceu, nós tivemos, esse ano, graças a Deus, bastante ações de prevenção, e foi 80% a menos de focos de incêndio do que o ano passado, em Ribeirão Preto. Só para vocês terem uma ideia. Secas, chuvas intensas, alagamentos, queimadas, incêndio. Vou passar aqui, que depois eu quero falar aqui. Ribeirão Preto, enfim, mudanças de clima. E o que nós estamos fazendo? Eu vou falar algumas curiosidades de Ribeirão Preto aqui, para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de meio ambiente, o que é meio ambiente? Meio ambiente é tudo, é o nosso planeta. Meio ambiente é as questões naturais, meio ambiente é o ar, meio ambiente é a terra, meio ambiente não é só as questões naturais. É os prédios, é as ruas, é tudo ao nosso redor. Tá certo? É o que nós estamos falando, meio ambiente. E sustentabilidade? Sustentabilidade nada mais é da gente cuidar, muito bem cuidado, das nossas fontes naturais, água, o ar, terra, de tudo para que a gente tenha tranquilidade, para que os nossos filhos, nossos netos, enfim, as gerações futuras, elas tenham o que a gente tem hoje. Então, nós temos que cuidar da nossa terra, do nosso planeta. Então, meio ambiente é tudo, sustentabilidade é cuidar do todo, não é isso? E Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, quando nós assumimos agora esse governo novo, nós estamos com 8 meses, a própria USP aqui nos deu um relatório que nós temos um déficit arbórico em Ribeirão Preto de cerca de quase 20%. O que os estudos falam é que a cobertura vegetal tem que ser entre 30% e 40%. E Ribeirão Preto está em torno de 15%. Isso é um estudo da USP aqui. Então, a gente tem um déficit arbórico gigante em Ribeirão Preto, estamos trabalhando para isso. Nós já plantamos, só até agora, de janeiro até agora, mais de 20 mil árvores aqui em Ribeirão Preto, mais de 20 mil criando mini florestas.
em vários lugares da cidade, além de plantar nas calçadas dos centros, que é muito mais complicado. Porque, por incrível que pareça, vocês devem saber disso, tem muita gente que gosta de árvore, mas tem muita e muita gente que não gosta de árvores, infelizmente. É uma dificuldade gigante a gente plantar árvore no centro de Ribeirão Preto. E quando a gente consegue, a gente está lá com aquelas calçadas de 25 centímetros de concreto. Então, não é fácil, gente. Mas nós estamos avançando, 20 mil árvores. A nossa meta esse ano é 30 mil árvores em Ribeirão Preto. Além disso, nós temos o horto, que nós já conseguimos doar para a população 10 mil árvores. Então, é plantar árvore, porque a árvore é isso que nós estamos falando, é meio ambiente, a árvore é sustentabilidade, a árvore é vida. 150 mudas no centro, mais de 20 mil mudas plantadas. Outra coisa, tem tudo a ver. Quando eu falo sustentabilidade, o que eu falei? A sustentabilidade é a gente cuidar do que nós temos para nossas gerações futuras, né? Mas vocês perceberam que, na minha fala inicial, eu falei que em 1900 nós tínhamos 1 bilhão de pessoas. Agora nós temos 8 bilhões de pessoas. Agora vamos trazer para a nossa realidade aqui, da nossa região, na nossa cidade. Revolução industrial, consumismo, todo mundo querendo comprar tudo. E para onde vai isso? Lixo. A quantidade de lixo de Ribeirão Preto descartado irregularmente, vocês não acreditam. Parece que nós estamos no século XIX, gente. Eles não têm a ideia, o pessoal não está tendo ideia que nós temos que sustentabilidade, preservar o meio ambiente. São toneladas e toneladas e toneladas de lixo jogados na nossa cidade diariamente. A gente tirou, até esses dias atrás, 150 mil toneladas. E você multa o cidadão, que nós dobramos o número de multa, orienta, multa, 2 dias depois, o pessoal está jogando lixo no mesmo lugar. É inacreditável. A falta de educação ambiental, e eu não vou falar do Brasil, vou tratar aqui de Ribeirão Preto, está demais. É inacreditável a falta de educação ambiental. O pessoal não pensa que nós temos que sustentar o mundo para os nossos filhos. Porque se a gente não tiver regras, não tiver educação ambiental, daqui a pouco nós vamos virar um grande lixão aqui em Ribeirão Preto. Eu estou fazendo agora um censo das nossas nascentes, e a informação que eu tenho é péssima, que as nossas nascentes estão sendo poluídas. Por quem? Pelas pessoas jogando lixo, falta de educação ambiental, falta de sustentabilidade. E aí nós temos que corrigir, nós estamos chegando agora, eu já falei com o prefeito, nós temos que investir e muito em educação ambiental, informação e educação, para a gente conscientizar aquela família, aquele senhor, aquele jardineiro, que ele não pode. O nosso horto aqui é de chorar, gente. Aqui do lado. É de chorar. As pessoas jogam toneladas e toneladas. E se a gente não colocar regras duras, multa, conscientização, nós vamos virar, daqui um pouco, um grande lixão. E aí tem o pior, que é a segregação social, que aqui em Ribeirão Preto é muito, e todos nós sabemos disso, né? Aquela região lá, um monte de rico para cá, um monte de pobre para cá. Só que se a gente não cuidar, como que é que o rico ou o pobre vai andar? Daí não tem jeito. Então, educação ambiental é o que a gente vai investir muito aqui em Ribeirão Preto. Eu vou dar um depoimento, eu fui em São José dos Campos semana passada. São José dos Campos é uma cidade que é muito parecida com Ribeirão Preto, número de população, 750 mil habitantes, mais ou menos. Lá você não vê lixo na rua, você não vê pinchação. A energia, que o Eduardo falou aqui, de todos os próprios da prefeitura é energia renovável, sustentabilidade. O que o prefeito lá fez? Fez um chamamento, uma empresa que tem uma usina de fotovoltaica ganhou, e a usina, que é em outra cidade, fornece energia para a prefeitura, para todos os próprios da prefeitura. 70%. E os outros 30% o prefeito compra no Mercado Livre, também de energia renovável, energia limpa. É isso que nós vamos fazer aqui também. Então, voltando aqui, descarte irregular de lixo, gente, é inacreditável. Eu estou assustado com o que o pessoal faz aqui. Pois não. Pode, eu gosto de interagir.
A boa pergunta. E depois, se puder, eu até quero pegar seu telefone para a gente passar, porque tem que passar. Se for área urbana, tem que passar. Se não está passando. Uma coisa que você levantou e que é importante, ainda de descarte regular, que tem tudo a ver com meio ambiente e sustentabilidade, que é o tema. Nós temos na cidade 6 ecopontos gigantes, 8, aliás. 8 ecopontos gigantes, tem em Bonfim também. As pessoas jogam lixo ao lado, eu estive lá ontem, inclusive, ao lado, e não jogam no ecoponto. Então, pessoal, eu entendo, a gente vai investir muito em formação, em educação, mas como o tempo é meio ambiente, eu preciso falar disso, que Ribeirão Preto, infelizmente, nós estamos sem educação ambiental, é uma das coisas que nós vamos investir muito. Nossas nascentes, como eu falei, estão poluídas. Nossos rios estão poluídos. Poda drástica aqui, ó. Quem gosta desse tema aqui? Poda drástica. É inacreditável o que eles fazem com nossas árvores. Além de não gostar, e quando não pede para tirar, eles acabam com a árvore. Arrancam tudo. É uma loucura. Pois não? Cláudio. Bom, a prefeitura tem vários incentivos, IPTU verde, daí tem que entrar no site lá, é muito simples. Na própria Secretaria de Meio Ambiente. A prefeitura tem lá IPTU verde. Então, se você tem árvore, você pode pedir desconto no IPTU. Se você tem uma gleba ou um terreno, e você tem nessa gleba ou terreno um APP, a área de prevenção permanente, você também, daquela área de APP, você pode pedir isenção do IPTU. Então, vamos imaginar aqui que você tem um terreno de 1.000 metros. Só que esse terreno de 1.000 metros, você tem 50% que é APP. Você pode entrar na prefeitura e falar, prefeitura, é o seguinte, eu tenho um terreno de 1.000 metros aqui, mas metade dele é APP, eu não posso fazer nada. Então, eu preciso de isenção desses 50%. Você tem. Então, tem sim, tem vários. Além de tudo, nós temos um projeto agora que vai ser lançado, William. Nós vamos plantar a árvore na sua casa. Então, você vai ligar lá na prefeitura, eu sou o William, eu tenho uma calçada aqui na frente da minha casa, eu quero plantar uma árvore X e tal. Nós vamos lá plantar para você. Então, isso é uma das coisas que nós estamos fazendo também. É só entrar no site da Secretaria do Meio Ambiente, gente. 2 cliques, vocês vão ver lá. Esse da árvore nós já estamos fazendo, mas agora vai ser divulgado, em setembro agora vai ser bastante divulgado. Enfim, poda drástica, cara, é crime ambiental. Nós já dobramos o crime. Vou repetir para vocês, vou falar baixinho e bem devagar, para vocês me ajudarem aí. Eles não gostam de árvore, gente. Dá para acreditar? Não gostam de árvore. Queimadas. Outra coisa, além de descartar lixo, ele descarta lixo irregular e coloca fogo ainda. É inacreditável. Então, gente, eu estou falando um pouquinho disso aqui, que é na prática também, que é o dia a dia. Esse é o dia a dia, infelizmente, de muitas cidades do mundo, do Brasil e de Ribeirão Preto. Isso aqui é na prática. A gente via o horto, nosso horto, que todo mundo deve conhecer aqui, eu tive lá segunda-feira da passada, estou fazendo vistoria. Eu peguei um caçambeiro, ele tinha acabado de descarregar e tacado fogo no lixo do lado do horto. Se pega ali, acaba com o nosso horto. Se pega, né? Enfim, esse é na prática. Uma das coisas que nós estamos mudando aqui, o prefeito já tem uma sequência, já foi comprado alguns, é ônibus elétrico, totalmente elétrico, né, emissão zero de carbono. Isso é uma das coisas muito legais que vai acontecer. Pesaval, nós estamos fazendo também, esse ano nosso, plano de arborização. Isso aqui já está muito adiantado, que faz parte desse plantio de árvores, de calçada, de 20.000 mudas, aqui em Ribeirão Preto. Plano Municipal de Adaptação a Resiliências Climáticas também já está bem adiantado. Isso aí eu estou pegando um modelo de São José dos Campos. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Plano de mudanças climáticas.
Prevenção de combate a incêndio. Isso aqui, pessoal, nós começamos em janeiro, junto com bombeiro, polícia militar, que está ali, bombeiro, polícia militar, defesa civil, CETESB. Nós juntamos todo mundo na mesa, uma mesa grande, falou, nós precisamos estar preparados com ações para a gente preservar e minimizar, mitigar aí os incêndios que vão acontecer. Eles vão acontecer. A gente não sabe a intensidade. Então, nós, em janeiro, já sentamos com todo mundo, né? Prefeitura, Estado, todo mundo, e foi coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente. A gente elaborou um plano de combate a incêndios. Fizemos muitas reuniões, na cidade inteira, elaboramos o plano, e deu certo, claro, com a ajuda de Deus, sempre. Mas as ações, não foi só um plano de papel. O plano, a gente colocou em prática muitas coisas, aceros, caminhão-pipa, movimentou a cidade inteira. Então, nós tivemos 80% a menos dos focos, e quando tivemos lá os focos, rapidamente a gente conseguiu eliminar. Isso é programação, é planejamento, né? Ou já? Bom, eu tenho mais tempo aí, né? Bom, enfim, gente, agora eu vou falar aleatório um pouquinho. O dia a dia, que eu acho que... Acho não, tenho convicção que é a educação. Eu acho que a gente tem que apostar muito na educação. Nós estamos com uma parceria muito grande com a Secretaria de Estado e da Secretaria Municipal de Educação para a gente tentar passar para as crianças muita educação ambiental, para a gente colocar na cabeça das crianças e para as crianças conseguir levar para os pais, conseguir levar para os avós, né, a educação ambiental. Outra coisa que nós estamos fazendo, que funcionou em São José dos Campos, em outras cidades também, vai ter muita câmera na cidade. Vai ter muita câmera. Eu perguntei para São José dos Campos como é que eles conseguiram ter uma cidade tão limpa, sem pichação, sem descarte de lixo. Eles falaram foi o seguinte, a sequência foi o seguinte. Primeiro, educação. Educação nas escolas, educação ambiental e informação. Depois, exposição. A gente começou a expor as pessoas, porque lá eles têm muitas câmeras, que aqui também vai ser... Nós estamos contratando também, acho que 1.500 câmeras. Começou a expor as pessoas. E as pessoas começaram a ficar com vergonha. Começou a multar as pessoas começaram a sentir no bolso. Então, o cara ia lá jogar com o carro dele, daí a câmera pegava, daí a prefeitura expunha ele nas redes sociais. Aí o pessoal começou, opa. E hoje, gente... tem uma coisa também, que é muito importante, não posso deixar de falar. Lá tem uma continuidade de governo. Então, quando você tem uma continuidade de governo, também facilita. Aquele negócio de sair um governo, entra outra oposição, sai outro, entra outra oposição, o cara não quer fazer. Lá não, lá eles têm, acho que são 3 governos seguidos. Então, eu até brinquei com o prefeito de lá e com o secretário. Falei, onde vocês pular de pé, eu pulo de cabeça. Porque a legislação lá é atual, a educação ambiental lá funciona, o povo respeita, você vê a cidade limpa, e tantas outras coisas que a gente, infelizmente, no meu ver, nós estamos 20 anos atrasados, pelo menos, de São José dos Campos. Enfim, gente, eu dei uma passada geral e eu gostaria de interagir, se vocês quisessem perguntar alguma coisa aí sobre... Eu tenho um pouquinho de tempo ainda ou acabou? Pois não? Ó, a multa por descarte é o seguinte. Bom, primeiro, que a pessoa só será multada se ela estiver cometendo um crime, né, uma infração. Então, isso é o primeiro. Segunda coisa, se a gente pegar a pessoa no ato, a pessoa assina, né, então ela está... Porque não é direto a multa. Primeiro tem a orientação, depois tem a inspeção. De repente, eu pego você jogando uma quantidade pequena de lixo. Eu não vou te multar por isso. Eu vou te orientar. Olha, ali tem o ecoponto, coloca no carro de novo. Tem orientação. Agora, o que a gente pega muito aí são caçambeiros, são jardineiros, são pessoas que eles sabem o que eles estão fazendo num crime.
Aí eles são autuados. Se for em câmera, por exemplo, a gente pega a placa do carro, e aí a Guarda Municipal tem um sistema que consegue achar a pessoa. Se não tiver no nome da pessoa, aí fica mais difícil, né? Mas geralmente a gente acha. Viu? Se for pela câmera, sim. Se for pela câmera, sim. A pessoa é notificada, né? Respondi? Agora, o que acontece é o seguinte, muitos, mas muitos mesmo, eles sabem que eles estão cometendo o crime, a gente até multa e eles cometem o crime de novo. Eles não têm absolutamente nenhuma educação. Então, e outra coisa, no passado, a multa era pequena. Eu estou aumentando 5 vezes a multa agora. 5 vezes. Quem mais? Pois não? O aquífero nosso, ele é um... Bom, para quem não sabe, talvez esteja pessoas aqui não sabem, 100% da água de Ribeirão Preto que nós tomamos vem do aquífero Guarani. 100%. Aqui é através de poços. Nós não temos água captada de rios por gravidade, etc. Então, 100% nós temos essa sorte. Isso é uma dávida, né? Poucas têm isso. E a região, que é a região leste, que tem ali a captação de recarga do aquífero, ela tem legislação própria. Então, o que pode ser feito na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Leste, aliás, na Zona Sul, na Zona Norte e na Zona Oeste, não é a mesma coisa que pode ser feito na Zona Leste, onde passa o aquífero ali, né? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Se você quiser construir um prédio na Zona Sul, você tem que deixar 25% de água de área permeável. Se você quiser construir o mesmo prédio na Zona Leste, você tem que deixar 35% de água de área permeável. Isso é uma das regras, mas tem muitas outras regras. Então, o aquífero, a legislação protege muito ele. Tá? Protege muito e são muito rígidas as regras. Então, eu acho que é o caminho. Não tem, a gente protege muito aquela região leste ali, né? Você ia falar? Não? O que mais? Quem? Bom, primeiro é o seguinte, o que não funciona primeiro é a educação das pessoas. Essa é a primeira coisa que nós temos que... Porque você gasta milhões hoje, amanhã milhões, depois da manhã milhões, depois da manhã milhões, o cesto está ali, a pessoa joga o lixo aqui. Então, a primeira coisa é isso. E é dinheiro nosso, não é dinheiro. Então, não é que não funciona. A gente precisa conscientizar as pessoas para que lixo tem que jogar no lixo, e lixo certo. Porque é enxugar gelo. É verdade, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. É inacreditável. Eu estou assustado com o Ribeirão Preto. Eu não me apresentei direito, eu trabalho no setor público há 28 anos. 28 anos. A minha formação é no público, eu estou na minha 5ª secretaria. Eu já fui secretário de outras pastas. Então, eu trabalho com isso e sou formado. Todos os meus estudos é voltado para isso. Então, eu sou convidado, às vezes, para trabalhar em Brasília, em São Paulo, igual eu fui aqui. Mas eu estou assustado e muito com a falta de educação. E aí, a falta de educação gera o... isso. Exatamente. Exatamente. É o que eu estou falando, exatamente. Não, mas pode, sim. Acho que pode. Sim. Ô, William, quanto tempo eu tenho aí ainda? Pessoal, aproveita, vamos bater papo aqui. É um tema importante, né? Quem? Pois não? Como que é seu nome? Paulo, excelente pergunta. Excelente pergunta. Isso aí me dá um horizonte para responder. Vou falar primeiro da prefeitura. A prefeitura tem alguns sistemas de plantio. Por exemplo,
de compensação ambiental. Então, você vai fazer um prédio, você vai degradar aquilo ali. Meio ambiente e sustentabilidade, lembra? Então, você, qualquer um aqui, você vai fazer uma obra, um prédio, um condomínio, você vai degradar. Então, você vai ter que compensar o município, porque você está degradando. Então, você vai ter que compensar. E como que você compensa? No caso de árvore. Eu, município, te falo, olha, você que está degradando esse pedaço para fazer o seu prédio, você vai ter que plantar 1.500 árvores e cuidar por 3 anos aonde eu mandar. Então, sustentabilidade é o quê? É cuidar do nosso meio ambiente para as gerações futuras. Então, como ele está fazendo um prédio e está degradando ali, eu vou falar para ele, ô Paulo, planta 1.500 árvores naquela APP que está degradada, onde era um lixão, que o pessoal joga de lixão, você planta 1.500 lá e cuida por 3 anos. Por que 3 anos? 3 anos, segundo as pesquisas, é onde a árvore começa a se desenvolver, né? Então, nós temos isso, compensação ambiental de arborização. A outra questão é, a própria prefeitura faz a obra, tá certo? A própria prefeitura, então, a prefeitura também tem que compensar. Aí quem cuida é a prefeitura, a Secretaria da Infraestrutura. Ah, mas e se você quiser plantar árvores, vocês? Gente, a gente autoriza, mas você pelo menos tem que cuidar. Eu planto árvore na calçada da sua casa, você tem que cuidar da calçada da sua casa. Eu vou lá, planto, né, mas você tem que cuidar. Então, a grosso modo, é a questão de arborização. Uma coisa também, gente, que chama muita atenção, que pouca gente fala, é a causa animal. Eu tenho, inclusive, sexta-feira nós fizemos uma reunião grande com os bombeiros aqui da cidade. Vocês, é outra coisa que eu vou falar devagarzinho. Nós temos cerca de 200 a 300 mil, eu estou fazendo um censo agora para a gente ter mais certeza, 200 a 300 mil cachorros e gatos soltos em Ribeirão Preto. 200 a 300 mil. Nós temos colônias de gato, que tem colônias que tem 300 gatos num lugar só. 180 ali, 300 ali, 200 ali. É uma coisa assustadora. Nos últimos anos, eu não quero falar para trás, mas nos últimos anos não teve uma política forte. E lembrando que isso aí é meio ambiente, né? Nós não tivemos uma política de castração, que é o jeito melhor da gente controlar a população de cães e gatos, né? Então, foi uma das coisas também que a gente pegou como prioridade, só até agosto, se eu não me engano, né, Duda? Até agosto, 12 mil, né? Só até agosto agora, nós castramos, a prefeitura castrou gratuitamente, mais de 12 mil cães e gatos. E nós estamos com uma política forte, porque é só assim que a gente consegue controlar a população, além de dar saúde, porque é coisa impressionante, pois não? É isso aí. É isso aí. É que esse aí é o maior de muitos, mas você tem razão. Aliás, nós temos um serviço na prefeitura, para quem não sabe, e tiver cachorro não, cavalo, animais grandes, é ligar no 156, que a prefeitura tem uma terceirizada para recolher. Pois não? Pois não? Sim? Rubensione. Alguém conhece o Rubensione aqui, não? Rubensione. Rubensione é um parque que estava parado há 16 anos, um lixão. Lixão mesmo. Nós tivemos lá 100 toneladas de lixo. O prefeito falou, olha, eu quero entregar esse parque, né? Aí nós falamos com a limpeza primeiro, né? 100 toneladas de lixo, 100, por enquanto. Aí nós já iniciamos a obra, vai ser em 3 fases. A primeira fase já está em construção, se você passar lá, você já vê ciclovia, caminhada, está acontecendo. A segunda fase nós vamos entrar agora, acho que em novembro, aí vai ter a primeira e a segunda fase trabalhando. E a terceira fase no início do ano. É um parque de 250 mil metros quadrados, que estava abandonado há 16 anos e era um lixão. E sem contar as grades, né, que eles roubam tudo.
Eles roubam, é uma coisa de louco. Gente, eu vou repetir, eu vou insistir para o prefeito, para o secretário de Educação, para as autoridades, eu me coloco nisso, eu acredito muito na educação. Eu já fui secretário de Educação. Nós temos que dar educação e conscientizar as pessoas. É assim. É conscientizar para a pessoa ter vergonha de jogar lixo lá, que a pessoa mora em frente, mas ela joga lixo. Depois coloca a culpa na prefeitura. Olha, gente, com todo o respeito, eu vejo de vez em quando a imprensa, ou então as pessoas, tá ali, mas é ela mesmo que joga. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Você gasta milhões hoje, amanhã tem que gastar milhões e milhões e milhões. Praça, você arruma hoje, amanhã o povo. Então, como a prefeitura é limitada, porque o imposto é limitado, se a gente não investir em educação, parece um clichê, sabe, esse negócio, investir em educação, todo mundo fala isso, mas é a verdade. É a verdade. Se você não investir no conhecimento, na educação, para a pessoa ter vergonha de falar, ou então o filho dela, pai, não joga lixo aí, pai, isso aí não pode. Então, você tem razão lá. Não tem um ecoponto lá? Bom, está fechando o meu tempo aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Mas só para dizer para vocês o seguinte, o Eduardo mostrou aqui o que tem que ser feito. Né? Muitos exemplos bons aqui, que todo mundo tem que fazer isso. A prefeitura, nós estamos entrando nesse governo, o prefeito tem 40 anos, ele tem essa consciência, ele está... O pensamento que eu estou passando aqui é o pensamento dele, nós vamos fazer o possível e o impossível para ajudar Ribeirão, e principalmente para dar educação e conscientizar, porque se as pessoas não tiverem consciência, isso não vai mudar. E é uma pena, verdadeiramente, ver Ribeirão do jeito que a gente vê. Porque eu falei para vocês isso aqui. Se eu tivesse mais uma hora, eu poderia entrar, inclusive, em outros assuntos que vocês não acreditam. Vocês sabem. Não sei se você sabe, William. Ribeirão Preto tem 120, dados atualizados, 122 comunidades, favelas. Vocês sabiam ou não? 122 comunidades favelas. Como é que nós deixamos Ribeirão Preto chegar numa situação disso? 122 comunidades. São José dos Campos, que eu falei para vocês que eu tive lá semana passada, favela, comunidade não tem nenhuma. Ela tem comunidades urbanizadas, que eram uma comunidade, que eram uma favela, foram restauradas, urbanizadas. 122 favelas, gente. Como é que pode? E eu poderia falar muitas outras coisas aqui, que foi uma delícia o convite, William. Obrigado, desculpa aí o tempo. A gente poderia falar. Gente, eu não saí do tema não, viu? Porque tudo isso aqui é meio ambiente e sustentabilidade, como o Eduardo falou, na prática, no dia a dia. Obrigado pelo convite de novo, obrigado a cada um. Depois eu vou pegar o seu, que eu quero ver essa questão do caminhão aí, tá? Obrigado, gente. Um abraço. Bom dia. Ô, Cláudio, Ribeirão Preto poderia mudar de nome, Radiolândia. A rádio faz o que quer de Ribeirão Preto. Tudo que você for aprontar, eles vão em cima. Câmara omissa. QD. A jogada política das favelas, você sabe que é jogada política. Quanto mais miséria eu tiver, mais voto dá. Ribeirão Preto, eu sou ribeirão pretano, tenho muito orgulho. A gente fica comparando, por exemplo, com São José do Rio Preto, outra cidade. Só que Ribeirão virou curva de rio. Tudo que não presta encosta aqui. E sobra para nós. Não é? Ô, Cláudio, obrigado pela palestra. E o seu Dinaldo, entrego o certificado. E faça favor de comparecer mais vezes, viu? Para proferir a palestra Sustentabilidade no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade
de São Paulo, convidamos o senhor William Francisco Mastelli, diretor da Divisão de Hotelaria Hospitalar. Ai, meu Deus. Ei, Borelli. Ahn, Eu pus em algum lugar. Mas não tá, os vídeos não estão. Mas então, não está o vídeo. Tá, o vídeo tá? Tá? Desculpa, é que tô ficando velho, é por isso, eu já não enxergo direito. Queridos, queria agradecer a oportunidade de ter vocês aqui conosco. Percebam que o tema é relevante para o nosso dia a dia, né? Ele é provocante, né? A gente não pode perder de vista que os recursos são escassos, né? E o segredo do sucesso está na sua mão e na minha, né? É o trabalho de cada um, né? E quando se junta todo o trabalho, o exercício de cada um, a gente consegue aí mudar a sociedade, né? Mudar comportamentos, que é o que o secretário falou, que no hospital a gente vivencia muito isso. Tem a lixeira, a pessoa não tem a capacidade de pisar no pedal e colocar o lixo na lixeira. Parece óbvio, mas meu pai dizia que o óbvio nem sempre é óbvio, né? A pessoa joga o papel do lado, né, o lixo do lado da lixeira, depois reclama que o hospital está sujo. É estranho, né? É estranho. Para não dizer outra coisa, né? Então, o trabalho, o sucesso está nas nossas mãos. Tá? Então, eu agradeço os palestrantes pelo tempo, né, pela dedicação, por transferir seu conhecimento para nós. Aprendi muita coisa aqui. E eu quero trazer uma síntese bem apertada aí das ações que nós estamos realizando aqui no hospital. O hospital se preocupa muito com isso. A fala do professor Cavalli, na abertura, ela reflete o nosso sentimento da hotelaria, nossa preocupação, né, com o meio ambiente, tendo em vista que o hospital é um grande poluidor, né? Então, vamos ver se vai passar esse videozinho.
Pense nisso. Você pode fazer a diferença. Nós, consumismo, como foi dito, né? Desenfreado, nós temos destruído o meio ambiente. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher o caos que nós estamos plantando. Então, nós temos a oportunidade de agora mudar o nosso mundo. Para o bem ou deixar o caos se instaurar de uma vez definitiva. E são pequenas ações, como foi minha fala inicial. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Agricultura industrial, orgânica ou agrofloresta? Temos opções que impactam, né, de formas diferentes no meio ambiente. Temos a oportunidade de escolha que nós logo não teremos mais. Nós somos a geração que tem essa oportunidade de escolha. As futuras não terão, se nós não fizermos a escolha certa agora, né? Então, vejam, eu acho que representa bem o sentimento de quem adere a essa bandeira, como eu, como a Dani, como o secretário, todos nós aqui que gostamos desse tema, né? Nós precisamos pensar e repensar a nossa cultura, nosso modo de agir, né? Fazer essa reflexão para que a gente possa ter um futuro melhor, né? Então, sustentabilidade no HC, como o Eduardo falou, como que é grande, todos os números são gigantes, né? Então eu trouxe alguns projetos que nós estamos desenvolvendo. Nós temos a parceria com o IBER, Instituto Brasileiro de Energia Renovável, com a logística reversa das baterias de chumbo e ácido, né? Então eles coletam para nós sem custo nenhum, dão o tratamento correto para essas baterias, né? Foram 7,5 toneladas coletadas até agora, só desse material. E que esse trabalho de reciclagem desse material envolve comunidades, então ajuda a cadeia de sustentabilidade de famílias, né? Gera receita para famílias e comunidades que fazem parte desse projeto, né? Esse aqui é o totem de pilhas e baterias que nós temos na portaria principal, e esse material coletado também vai para o IBER, para a destinação, e a gente tem um credenciamento que eu vou falar logo mais, né? Que trata desse material também, né? A coleta seletiva, quem gosta de ganhar dinheiro aí? Só você gosta de ganhar dinheiro. Só ele, né? O que acontece? Nós fizemos uma parceria, o HC, a Ambipar. Quem conhece a Ambipar aqui? É a maior empresa do mundo de reciclagem. Ela está presente em todos os continentes. Fizemos uma parceria com a Multipark, que é a empresa que gerencia os nossos estacionamentos, a Ambipar e o HC, através da superintendência. Teremos logo 2 máquinas dessa. Alguém conhece essa máquina? Já ouviu falar dela? Onde você encontra ela aqui? No Leroy Merlin. Então a gente discutiu com a diretoria nacional da Ambipar, né? Eu acredito que a prefeitura tem uma também, só não lembro o local que tem. O que acontece? Você vai trazer sua garrafa PET, latinha de alumínio, vidro, etc, você vai depositar nesse recipiente aqui, e ele vai gerar pontos. E esses pontos se transformam em reais, que pode ser, de forma instantânea, você reverter em Pix para sua conta, ou para abater, né, na conta do celular, no Uber, né, e outras aí possibilidades que você vai poder fazer isso. Então nós temos 2 pontos aqui no hospital, vai ser na portaria principal e na portaria no ambulatório. Acho que mais uns 30 dias aí já vão estar implantados. Eles já encomendaram as máquinas, a gente já fez a adequação da estrutura para recebê-las. Então você vem com a latinha, deposita, vai ter um cadastro que você faz, um aplicativo que você baixa no seu celular, que é o Triciclo. Triciclo é o nome do aplicativo, não é aquilo que a gente andava de brinquedo quando era criança, não, né? Aí você faz lá o seu cadastramento e você recebe esse dinheiro na sua conta. Ou abate em alguma outra, né, necessidade sua. Nosso projeto de compostagem, hoje nós estamos com 2 máquinas, girando cerca de 7 toneladas. Só a nossa nutrição gera em torno de 400 a 600 quilos de
resíduo orgânico por dia. Então é um volume muito grande, né? Então nós estamos tentando ampliar esse projeto, vou falar um pouquinho mais para frente, mas em média a gente consegue transformar 7 toneladas de adubo que a gente distribui para a USP, para Santa Teresa, que agora faz parte da nossa família, né? Nos eventos, né, aqui no hospital, e para as outras entidades que solicitarem também a gente concede esses adubos, né? Então, eu só trouxe esse dado para você ter uma ideia, isso gera uma economia para nós de cerca de R$ 110 mil, né, por ano, entre logística, o descarte, né, processos, são 20 mil sacos plásticos e cerca de 6 toneladas de CO2 que a gente deixa de atirar na atmosfera com esse trabalho. E é uma parceria de múltiplas áreas, né? Nutrição, a limpeza, ambiental, né, a distribuição, todas as áreas hoteleiras estão envolvidas nesse sentido, né, para fazer esse processo seguir em frente. São 100 mil metros de áreas beneficiadas. Então, as doações eu já falei algumas aqui, né, que a gente já faz. A revisão de lixeiras, eu acho que algumas áreas já foram visitadas aqui, a gente está revisando todas as lixeiras, o mapeamento das lixeiras no hospital, principalmente infectante, né, a literatura fala que o total de infectante tem que ser abaixo de 25% do total gerado, nós estamos um pouquinho acima, a nossa equipe está trabalhando com afinco para reduzir isso. Então, estamos mapeando não só lixeira infectante, mas resíduo comum e reciclado também, para incentivar e aumentar o nosso fluxo, né, de resíduo reciclado. Né? E por que isso? Quanto mais a gente reciclar, menos resíduo no aterro sanitário. Né? O SMS, eu acho que você tem uma prova viva do que nós estamos fazendo aí, né? São as sacolinhas, o porta-celular, né? Carregador de celular, tem necessaire, tem... Só esse ano foram 9 mil itens produzidos até agora, né? São 13,5 km de SMS que ia para o aterro sanitário e deixou de ir. Né? A gente está usando nesses materiais. Então, ecobags, lixeiras para carro, capa para mapa router, né, para exame, camisolas para o centro de imagem, hoje não pode ir, o nosso enxoval ele é chipado, então não pode ir nessas áreas, aventais, dentre outras coisas que nossa equipe de costura, volto a dizer, a limpeza, a enfermagem coleta no centro cirúrgico, é um gradil separado, né, todo um fluxo independente, a limpeza coleta, a ambiental segrega e a equipe de costura faz o trabalho manual. Né? Peça por peça, nossa equipe de costureiras que fazem isso com muito carinho e dedicação. A hortoterapia, que está em vias de... Porque aqui o que não falta é espaço, né, gente? Né? Então, esse é o nosso projeto. Lá do lado do gerenciamento ambiental, nós vamos construir uma área gigante ali, de horta. E qual que é a proposta? Envolver os profissionais, não só da hotelaria, mas qualquer um que quiser participar. Os pacientes, a ideia é que os pacientes, as crianças, né, da pediatria, junto com a enfermagem, junto com a equipe multidisciplinar, possa descer na horta e entender o processo, como é que funciona, desde o plantio, né, da rega, da adubagem, da colheita. Que esse material produzido para onde vai? Vai todo para a cozinha da nutrição e dietética, para a área da oncologia. Então, o tempero que for produzido, as hortaliças que serão produzidas, vão para a cozinha. E eles serão, como serão orgânicos, serão destinados para a oncologia. Né? Já estamos em fase, o projeto já está pronto, a engenharia já está soltando a ordem de serviço para começar a construção. Faz um tempinho que a gente está lutando com isso, indas e vindas, projetos que vai, mas agora deu certo. Né? Nós estamos mudando o sistema de higienização no hospital. O novo contrato, a empresa adquiriu esses equipamentos. Se você ter uma ideia, para 1.000 metros quadrados, uma empresa convencional usa 200 até mais litros de água. Né? Nós vamos reduzir isso para 5 litros, para fazer a mesma metragem através desse equipamento. Nossa preocupação justamente é o quê? Preservação do meio ambiente, cuidar da nossa água, que ela é finita. Né? Nós temos que cuidar do nosso lençol freático.
né? Então, essa é mais uma das ações que nós temos desenvolvido, né? Nós ganhamos, fizemos uma parceria com a Diretoria Nacional do Banco do Brasil, lá de Brasília, e nós conseguimos estabelecer um convênio com eles, e eles farão o estudo técnico, o relatório de crédito de carbono para o hospital. Você tem uma ideia, para uma instituição desse porte, é entre 300 e 400 mil reais para fazer esse relatório. Nós conseguimos de graça. Uma discussão com eles, nós fizemos um curso que eles disponibilizaram no final do ano passado. Nós somos a primeira instituição a realizar o curso, e dentro desse pacote, desse evento, a gente não sabia, né? Mas eles tinham reservado 20 bolsas, 20 projetos desse, nível Brasil, para quem fizesse, os primeiros 20 ganhariam isso. Nós somos a primeira em todo o território nacional. Então, assim, para nós vai ser maravilhoso isso, porque eles vão mapear todos os nossos processos, dos menores aos maiores. E vão indicar onde a gente pode melhorar a questão da sustentabilidade, né? Onde a gente emite mais CO2, quais ferramentas, equipamentos, quais processos a gente pode aderir para reduzir. Enfim, é um estudo completo que vai durar pelo menos aí, acredito eu, entre 6 meses a 1 ano, né? Essa análise, dada a nossa complexidade. Mas é mais um avanço que nós tivemos aí na questão da sustentabilidade. A nossa preocupação, né, gerando frutos aí. Nós fizemos um relatório depois das ações, essa que estou apresentando para vocês. Isso foi para o Banco do Brasil, né, e outras que nós temos, que eu não vou elencar aqui, que é a fotovoltaica. Nós temos hoje a geração de energia para alimentar durante um mês mais de 50 mil residências, energia que a gente gera aqui hoje, né? Nós temos carros elétricos, além do usado no almoxarifado, nós temos 2, que vai ser usado para rotinas, que são elétricos, acabaram de ser adquiridos, né? A coleta todo o serviço de gerenciamento ambiental, a água que a gente utiliza para lavar os containers é água da chuva, a gente não usa água do aquífero, entendeu? É água da chuva. Isso são as ações que nós temos desenvolvido, né? E aí? Bonitinho? Eu tenho uma Dutch Hound, ou a salsicha, né? É minha filha. E quando eu vejo os animaizinhos abandonados aqui, me dói o coração. Não só abandonados, mas judiados, né? Tem gente que passa por cima, enfim. Coisas tristes que a gente observa. Eu vou trazer, eu acho que presta atenção nisso. Tá dando para ver aí? Tá vendo 2 meliantes ali no canto? O que é isso? Esses animais foram abandonados aqui no campus, nossa equipe de vigilância acolheu eles e eles fazem a ronda junto com o vigilante. Agora minha dúvida é quem protege quem? Né? Então, assim, o hospital também tem uma equipe de cuidadores, né, de protetores animais que fazem parte desse projeto, eu vou explicar para vocês, né? Mas eles fazem a ronda com o vigilante. A gente até pensou num determinado momento fazer um uniforme para eles, né? Segurança, né? Alguma coisa assim. A gente está pensando ainda legalmente se pode fazer isso ou não, porque tem toda uma questão legal, que o hospital, por ser público, tem que, né? Mas eu achei um charme quando eu vi esse vídeo, né? Há dificuldades, queridos, há muita dificuldade. O campus aqui é um ponto de abandono, né? Eu vejo pelas câmeras, principalmente aos finais de semana, né? O carro vai lá, abre a porta e joga o bichinho e sai correndo, né? E o bichinho fica aí, né? Mas olha isso aqui. Esse é nosso projeto Tampinhas e Lacres. Nós temos um
Credenciamento. Uma empresa vem, ela trabalha aqui no hospital. Você pode conhecer o gerenciamento ambiental, se você não conhece. Lá você vai entender na minúcia como é que funciona. Então, tudo que é coletado é levado lá para o ambiental. A empresa do credenciamento leva isso embora. Ela tem uma ONG. Essa ONG vende esse material, tá? E esse material, parte desse recurso, até agora foram cerca de 4 toneladas, parte desse recurso, ele volta, esses cuidadores, né, esses protetores que nós temos no hospital, eles têm esse vínculo com a ONG, com essa ONG, eles pegam parte desse recurso e compram ração, medicação, vacina, fazem cirurgia, hotelzinho quando precisa, né, castração, mas agora a prefeitura, né, é uma outra prefeitura, finalmente alguém enxergou isso, né, porque foi aqui, a população de gatos cresceu muito, porque a gente não tinha quem fazer as castrações, né, então agora, né, é uma nova visão. Foram mais de 30 animais adotados com esse projeto, e hoje são assistidos mais de 50. Parece que é pouca coisa você depositar sua tampinha, seu lacre ali, mas não é. Né? Se você olhar, são quase 100 animais que estariam aqui na instituição. Já não estão mais. Não sei se você percebeu, os gatos diminuíram bastante, principalmente aqui na portaria principal. Cachorros. Lá a gente... Podemos pensar. A ideia é que quando com a máquina que a gente vai adquirir, tende a diminuir, porque vai ter um apelo financeiro, né? Então, assim, a gente está trabalhando nessa linha, né? Mas essa é uma outra ação que nós estamos desenvolvendo aqui, já vai fazer um ano. Né? Aqui, em amarelo, é a área existente, querido. É que eu tive que dar uma condensada na planta, que a planta é gigante, né? Aqui é a área do Serviço de Gerenciamento Ambiental, que eu faço questão que você vá lá conhecer, para você entender melhor. A área verde é a nossa ampliação. O que a gente quer fazer? A gente quer tornar, se Deus quiser, vamos conseguir. Nós inclusive conversamos, nós não, né? A Cláudia, da assessoria técnica, conversou até com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? Isso. Já conversou com a equipe dela. O recurso está meio que já bem caminhado, o projeto é de 7 milhões. Nós queremos tornar o Hospital das Clínicas uma referência, como o professor falou, nacional em educação ambiental. Aqui serão as salas de aula, onde teremos desde artesanato, oficina de artesanato, mas também de conscientização, né, nesse eixo aqui. Onde as crianças da rede básica de educação poderão vir aqui no hospital, conhecer como é que funciona o processo de compostagem, a horta orgânica, aprender a importância da reciclagem, por isso que, pegando a palavra do secretário, educação. Não é um jargão, é uma necessidade. Nós precisamos educar o nosso povo. Passou da hora. Né? Passou da hora. Aqui também vai ser um outro eixo que nós vamos utilizar para a educação continuada. Aqui, hoje, nós temos 2 aparelhos de compostagem. No projeto, nós queremos subir isso para 10 aparelhos. Aí nós vamos passar a atender 100% HC Campus, a unidade de emergência, o Hospital Estadual e Santa Teresa. A ideia é que a gente abarque todas essas unidades do hospital. E gerar adubo, né, para distribuir para a sociedade, não só para as entidades que nós temos. Não falou, você já tem, né? Então eu não posso citar você. Né? E aqui é um viveiro que nós vamos desenvolver. Hoje a gente tem muito tímido, então a ideia aqui é tornar um viveiro, né, muito mais robusto do que nós temos hoje. E aqui a horta é triplicar o tamanho dela. Então esse é o nosso projeto, está orçado em cerca de 7 milhões de reais. Mas já está bem adiantado. É na lei federal de incentivo à reciclagem. Estamos buscando essa verba através disso. Né?
Bem, é isso. Tentei fazer um resumão, que eu sei que vocês estão cansados, né? A hora já é avançada. Mas é isso, qualquer dúvida também eu estou à disposição. Obrigado, William. Abrimos o espaço para as perguntas. O Hospital das Clínicas tem grande compromisso em adotar ações sustentáveis. Os processos de trabalho, as aquisições de materiais, a forma de destinação do que é gerado, tudo colabora para esta visão institucional de cuidado e responsabilidade ambiental. Agradecemos pela presença de todos e esperamos fazer parte de um mesmo objetivo, que reflete sobre as ações e planeja o dia a dia, vislumbrando um futuro mais sustentável.